Vamos falar sobre o glúten, que é uma proteína presente no trigo, aveia, cevada, centeio e malte de cereais, encontrada também na maioria dos pães, massas, biscoitos, bolos, entre outros alimentos. E algumas pessoas têm intolerância a essa proteína, o que faz com que seu sistema digestivo não a digira e absorva corretamente. Essa intolerância caracteriza a doença celíaca. Esse é o mês internacional do celíaco, por isso estamos recebendo aqui a nutricionista Renata Vaz, que vai dar dicas para viver bem sem o glúten. Bom dia, Renata. Vamos lá para o nosso sofá. Muito obrigada, José Lúcio. Agora vamos falar com a Renata. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Com certeza é um tema bem polêmico, porque muitas pessoas têm uma certa intolerância e não sabem. Agora, explica para quem está em casa e ainda não sabe o que é a doença celíaca. Então, a doença celíaca é uma enteropatia, é uma intolerância ao glúten. A pessoa tem incapacidade de digerir o glúten. Esse glúten é presente em pães, trigo. Correto. Quais são os principais alimentos, eu até citei ali, mas quais os principais alimentos que nós comemos no dia a dia, por exemplo, que tem esse glúten? A maioria dos pães, dos macarrões, biscoitos, todos são à base de glúten, que geralmente é encontrado no trigo. E esse glúten, ele é necessário para o corpo humano ou não? Não. Então, hoje já sabe que as pessoas que tiram o glúten, elas têm um emagrecimento, muitas que não conseguem emagrecer, quando tiram o glúten, emagrecem. Você está falando isso, tá tendo uma comemoração que eu tô vendo até barulho. Descobri, né? Pessoas também que têm doenças crônicas, como diversas dores que não param de forma alguma, pessoa que sente muita dor, quando ela tira o glúten também, essa inflamação diminui, então ela sente muito melhor quando ela tira o glúten, desincha. Porque é responsável pelo inchaço também, né? Correto. O que é o glúten, enfim, doutora? Se Pra que pudesse ele resumir serve, assim, né? Para que serve esse glúten se ele só tem atrapalhado pelo que eu estou percebendo? O que ele é, assim? Na verdade, o glúten é uma proteína encontrada em diversos alimentos, como você falou, que é o trigo, a aveia, o centeio, o malte. Todos esses alimentos, eles têm uma proteína que o organismo de certas pessoas não consegue digerir. E essa proteína é natural do alimento? Do não alimento. Não é na fabricação, ela é não, natural do ela alimento. na verdade vem no grão. E significa então que a gente come isso no pãozinho do café da manhã? Que Correto. Que a gente na maioria das massas, no arroz, a gente Não, come. no arroz não. Então, o que acontece? Hoje as pessoas elas estão, na verdade, desenvolvendo uma sensibilidade ao glúten, porque se faz o uso de forma excessiva. Todo dia consome. Toda hora as pessoas estão comendo glúten. Então, come no café da manhã, no lanche, aí no almoço tem as massas à base de glúten. Sim. À tarde come bolo, biscoitos e à noite as pessoas estão deixando de jantar, que é o arroz e o feijão, legumes e verduras, que seria o equilibrado, Sim, e come um sanduíche. Lanche. Pelo que eu estou entendendo, o glúten não é maldoso, só que ele, no seu uso excessivo, ele vai causar, sem dúvida nenhuma, algumas como intolerâncias. tudo em excesso faz mal. E hoje as pessoas comem o glúten em excesso. Sim. Agora, só para a gente entender, o glúten, ele é responsável por dar uma certa textura no pão. Sim. Tanto que eu já comi um pão sem glúten e não me agradou tanto o paladar. Também é claro que está muito relacionado ao hábito, ao costume. Mas como que os alimentos sem esse glúten? Eles perdem um pouco a elasticidade? Porque o glúten, ele confere, na verdade, no alimento a maciez. Então, o alimento com os pães à base de glúten, eles crescem, eles ficam macios. E quando você retira o glúten, geralmente é usado farinha de arroz, fécula de mandioca, amido de milho. Então, o que acontece? O alimento ele não fica tão macio igual quando é com glúten. Ele não cresce tanto. Mas hoje já se tem diversos alimentos que não têm a base de glúten e que são muito saborosos. Hoje tem diversas marcas. A Mundo Verde, que é a loja do Anchieta, onde eu trabalho, nós tivemos 30% de aumento das vendas dos produtos sem glúten. Que legal. Obviamente, pode parecer óbvio, mas eu vou fazer a pergunta para quem está em casa, às vezes tem essa mesma dúvida. Certeza que eu também vou ter. Pode comprar? Não, obviamente que a proteína não age da mesma forma
em todas as pessoas, cada organismo Correto. reage de uma maneira. Como que se dá essa diferença? Por exemplo, eu posso reagir engordando mais, ou outra pessoa pode reagir com, não sei, com alguma dor de cabeça, algum problema muscular? Como é que funciona? O problema da intolerância ao glúten é que é muito sutil. Tem pessoas que vão ter diarreia quando comem o glúten. Tem pessoas que têm uma leve dor de cabeça. Então, fica também a dúvida para a pessoa saber, eu tenho intolerância, eu tenho insensibilidade, eu sou celíaca, não sou? Então, hoje já tem exames laboratoriais, qual a pessoa vai saber se ela é intolerante ao glúten ou se ela só tem uma hipersensibilidade. Agora, o que eu estou percebendo é difícil você diagnosticar isso. Porque Correto. A gente É tem sutil e tem uma individualidade bioquímica. Cada pessoa responde de forma diferente. A melhor maneira é você retirar o glúten, não de forma radical, mas aos pouquinhos você Evitar. Sim, procurar um nutricionista, que é o profissional habilitado para te ajudar na reeducação alimentar, que vai te, então, informar como retirar esse glúten, que não vai ficar prejudicial à sua saúde. Marcar, inclusive, uma hora lá, doutor, a gente vai conversar no consultório, que no início da fala a senhora falou que pode, tirando o glúten, pode até gerar um emagrecimento. Sabe que eu gostei disso? Isso Inchaço, é uma boa ideia. Tira o inchaço. Tenho me sentido tão inchado ultimamente. Quem sabe é o glúten, né? Tem uns 10 anos que eu tenho me sentido inchado. Agora, é uma dúvida que surgiu aqui. Essa intolerância ao glúten, ela surge geralmente quando a pessoa já nasce na infância ou ela pode surgir também depois de um tempo? Sim, ela é O nome genética. é celíaco, é isso? Celíaco? Celíaco. Nós estamos no mês internacional do celíaco. Então, é uma doença genética, a pessoa tem uma predisposição genética. Então, pode desencadear na infância ou na vida adulta. Mas, geneticamente, a pessoa já tem a predisposição à doença. Em algum momento ela pode, vamos dizer assim, aflorar. Sim. A criança pode passar a infância inteira tranquilamente. E só mais na velha. vida adulta ela falar, olha a hipersensibilidade que eu tenho ao glúten. Mas que proteína ingrata, hein, doutora? Que pena, porque são, né, os bolos, os pães são tão gostosos. Hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque todo mundo gosta muito de pão, de bolo, de macarrão. Agora você estava falando dessas novidades que tem, porque a indústria com certeza já tem se superado para trazer alimentos cada dia mais gostosos, mais saborosos, sem o glúten. Você pode dar alguns exemplos do que tem acontecido ao longo desses anos, até mesmo um pouco da historinha do glúten aí? Sim. Correto. Hoje tem uma lei que foi feita em 2003, que é a Lei Federal 10.670, que todos os alimentos têm que vir com a informação se tem ou não o glúten. Sim. Sim. Então fica mais que fácil. Vem escrito, não contém glúten. Correto. É essa lei. Desde 2003, todos os alimentos têm que ter isso. O excesso do glúten pode ser tratado de alguma outra forma, se não mudando o hábito da alimentação, por exemplo, com alguma outra proteína que se toma, ou um complemento alimentar, alguma coisa assim? Sim. A gente fala que não pode comer glúten e a pessoa acha que não vai poder comer mais nada. Não é. Tem diversos outros alimentos que ela vai poder fazer uso, que seria alimentos à base de arroz integral, quinoa, o amaranto, chia, gergelim. Então, hoje a gente tem muita massa à base de arroz, de fécula de mandioca, de amido de milho. Sim, agora a gente sabe que nem todas as pessoas que têm uma doença celíaca têm condição financeira tão boa assim. E a gente sabe que alguns produtos são mais caros. Como é que está isso hoje, esses produtos sem o glúten? Hoje já tem marcas que o valor é muito interessante e compatível com as pessoas que são também de baixa renda. Ótimo. Hoje tem algumas marcas e tem diversas receitas. Igual na Mundo Verde mesmo, nós temos um site que a pessoa pode acessar, que tem diversas receitas sem glúten. E que não é tão caro. E que não é tão caro, que a pessoa Ótimo. consegue fazer. E pelo que eu percebo também, esse tratamento da retirada do glúten e você adquirindo novos hábitos, assim como a Luciana falou, a questão de hábito mesmo, ajuda também no tratamento de diversas outras doenças, né? Porque às vezes a pessoa está com colesterol lá em cima, me corrija se eu estou errado, mas uma diabetes, algumas situações que também já estão sendo um pouco prejudiciais para a vida dela, quando ela faz uma alimentação um pouco mais rica, equilibrada, muito obrigado, você acaba ajudando a combater esse tipo de doença também, né, doutora? Com certeza. Hoje, principalmente as pessoas que têm doenças inflamatórias, que seria obesidade, artrite, artrose, reumatoide, essas pessoas, quando elas tiram glúten, elas veem muito benefício.
E o nutricionista é a pessoa que vai te informar, olha, você vai tirar, mas aí você vai colocar o arroz integral, você vai colocar a fécula de mandioca, o amido de milho, que dá para você fazer bolo, pão, panqueca e que fica muito saboroso. Agora, uma última pergunta pra gente assim arredondar. Tem gente que deve estar em casa e perguntando, será que eu sou intolerante ou não? Porque eu tô sentindo uma dor de cabeça, tá me doendo o músculo aqui. Ainda mais o pessoal tá inchado, a gente tá inchado aqui embaixo. Será que a gente é intolerante ao glúten? E a senhora recomenda fazer o exame? Como é que faz o exame da intolerância? Eu vi que não é muito fácil de diagnosticar. Somente por sinais e sintomas fica mais difícil, porque tem muitas outras doenças que têm os mesmos sinais e sintomas. Né? Mas tem exames laboratoriais e quando você chega no profissional nutricionista, pelos sinais e sintomas mais o exame laboratorial, ele te dá o diagnóstico se você tem ou não a doença celíaca. Então você tem que procurar um nutricionista com a recomendação dela, fazer esse exame e aí só depois desse exame você vai ter certeza da intolerância. Caso contrário, é melhor tirar o glúten de uma maneira, não às vezes nem radical, mas de uma maneira devagarzinha, para você ter um hábito até mais equilibrado, como a senhora bem diz, e ter uma vida mais saudável, é isso? Com certeza. Eu lembro de uma cliente dentro da Mundo Verde falando que eu tenho diversas dores, eu tenho artrite, eu tenho muita dor. Eu tirei o glúten, fui no nutricionista, tirei o glúten, hoje eu estou muito bem. Eu não estou sentindo mais dor. Eu quero tirar esse glúten no meio da gente, viu, amor? Olha que bom, eu vou agradecer. Isso aí é uma coisa que interessa todo mundo. Inclusive tem uma pessoa na linha para poder falar com a gente agora. Alô? Alô? Alimentação hoje, produtos que a gente ouviu um pouquinho e depois parou. Renata Paz, gente. Você pode falar seu nome pra gente, por favor? Renata Paz. Ok, então vamos continuar a entrevista aqui então, doutora. E uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte, a gente já perguntou sobre a possibilidade de você tomar alguma medicação para poder cortar o glúten, a senhora deixou claro que o ideal é a mudança na alimentação. Na alimentação. Que é o que é mais saudável, é isso Correto, mesmo? não existe nenhum medicamento que vai combater a intolerância ao glúten. Na verdade, a pessoa tirar o glúten. Sim. O tratamento da pessoa que tem intolerância ou a doença celíaca é a retirada total do glúten. Agora, a pergunta é a seguinte também. O nutricionista, ele sabe o caminho, mas também sabe das dificuldades que as pessoas enfrentam para poder mudar a alimentação. Não é uma coisa fácil mudar um hábito, às vezes, de muitos anos, desde que eu sou criança, que eu como determinado alimento no café da manhã e tal. Então, há uma forma também dentro da profissão de vocês de guiar a pessoa em caminhos mais fáceis para ela conseguir atingir esse objetivo? Com certeza. Com um programa alimentar, o nutricionista vai te mostrar quais são as receitas que você vai poder fazer sem o glúten. Então, quer dizer... Ele vai te dar uma gama de informações, de orientações. A gente, pela falta de conhecimento, a gente acha que é pouquinho, né? As opções. As possibilidades, né, de comer sem glúten. Mas, não, são que várias. Estudou, você conhece inúmeras, né? São. E a gente fala, né, o povo de Deus, ele na verdade sofre por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa está comendo glúten, está sentindo todos os sintomas, está passando mal e não sabe o porquê. Às vezes é o glúten. Falta de orientação. É isso aí. Às vezes é o glúten espiritual e o glúten carnal. É, natural, né? Verdade. Mas muito bom, doutora. A gente quer te agradecer mesmo por essa entrevista. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Às vezes tem alguma coisa que nós não perguntamos pela nossa ignorância no assunto, mas tem um conhecimento que a senhora quer dizer que é importante. Lembrando que é Renata Paz, né? Paz, correto. Mas antes dela responder, agora sim a participação. Então chegou. Não, caiu a ligação. Acabaram de me informar, caiu a ligação. Pegadinha. Não tem problema. Mas, Renata, por favor, doutora, dê as considerações finais, então. Foi um prazer pra gente ter você aqui. Isso aí. Eu agradeço muito o convite. Gostaria de mandar um abraço para minha equipe da Mundo Verde do Anchieta e chamar as pessoas para conhecer a loja, que nós temos muitos produtos sem glúten, com um preço acessível a todos. Ótimo. Tá? E informação. Nós temos muitas informações, tem o site da Mundo Verde que a pessoa pode ficar à vontade, porque tem diversas receitas, tem diversas informações que mostram a pessoa fazer o uso da alimentação totalmente sem o glúten.